Fala galera, professora Samara, mais uma aulinha de Física Biotermologia, laser termodinâmica, vamos encerrar esse conteúdo 3 hoje, bora lá, estamos quase. Então vamos lá. Então nos temas de estudo nós já vimos conceito de calor, transferência de calor, capacidade térmica e calor específico, primeira e segunda laser termodinâmica, algumas aplicações que nós vimos nas últimas aulas ali. Hoje vamos finalizar com rendimento de uma máquina térmica e ciclo de Carnot. Então, bora lá. O rendimento de uma máquina térmica, então, ele é uma grandeza adimensional que vai ser dada pela razão entre o trabalho mecânico extraído de uma máquina térmica e a quantidade de energia fornecida a ela em forma de calor. Então, é uma transformação cíclica que nós temos que é isotérmica. Então, se ela é isotérmica, a variação da energia interna é nula. Então, se a variação da energia térmica é nula, a energia interna é nula, nós vamos ter que a variação de calor vai ser igual ao trabalho, certo? Trabalho igual a calor final menos calor inicial. Então, nós vamos ter que a eficiência vai ser igual, substituindo aqui, né? Aqui, esse aqui. Nós vamos ter que a eficiência, o rendimento, vai ser igual ao calor final, o calor da fonte quente, menos o calor da fonte fria, ou seja, o calor que entra, que é o calor quente. O calor frio é o calor que é desprezado, como nós vimos na aula passada de máquinas térmicas, certo? Sobre o calor da fonte quente. Então, vai ser 1 menos a relação entre a fonte fria, o calor da fonte fria, e o calor da fonte quente. Então, quanto maior o rendimento de uma máquina, maior será a sua eficiência, ok? Ciclo de Carnot. Nicolas Leonard Sadi Carnot, dos séculos 18 e 19, ele foi um físico matemático e engenheiro mecânico francês que deu o primeiro modelo teórico de sucesso sobre as máquinas térmicas, o ciclo de Carnot, e apresentou os fundamentos da segunda lei da termodinâmica. Ele conseguiu propor um ciclo termodinâmico que possui um rendimento teórico máximo. Independentemente da substância gasosa, esse rendimento ocorre em 4 processos termodinâmicos reversíveis, 2 isotérmicos e 2 adiabáticos. Olha só, eu gosto sempre de ilustrar a pessoa, né, para dar devido crédito. Linda pintura. Bora lá. Então, nós temos o diagrama do ciclo de Carnot. Esse é bem comum cair em provas, tá, gente? Então, nós vamos ter aqui as curvas adiabáticas e as curvas isotérmicas. Então, vamos analisar. Primeira etapa, do A para o B. É uma transformação isotérmica aqui, ó, isoterma T1. A máquina térmica adquire uma quantidade de calor da fonte quente sob a temperatura T1. Então, a temperatura vai ser constante, beleza? Ó, variou aqui da pressão, diminuiu pressão, aumentou o volume, certo? Recebeu calor. Aí, na segunda etapa, vai ser uma expansão adiabática, tá? Então, aqui, ó, as curvas adiabáticas. O que vai acontecer? Adiabático, troca de calor é nula, ok? E vai diminuir a temperatura de T1 para T2, certo? Aí, a terceira etapa vai ser uma compressão, ó, aqui, ó, vai diminuir o volume, né? Uma compressão térmica. A máquina vai descartar a quantidade de calor, Q2, aqui, ó, perdendo Q2, para a fonte fria de temperatura T2, menor que a T1. Então, ela vai perder para T2. E daí, a quarta etapa vai ser uma compressão adiabática. Então, vai existir um aumento de temperatura de T2 para T1, ok? Vai aumentar, né? A gente viu que o T1 é menor. T2 é menor que T1. Então, se T2 é menor que T1, quando for de T2 para T1, vai aumentar a temperatura, tá aqui. E vai comprimir, ou seja, vai mudar a pressão. Vai mudar o volume, certo? Aqui, ó, aumentou a pressão e mudou o volume, diminuiu o volume daqui para cá, certo? Troca de calor nula, ok? Porque é uma curva adiabática, que não tem troca de calor com o meio, ok? Essas transformações, elas são respectivamente extremamente lenta e extremamente rápida, o que torna esse ciclo impraticável em máquinas reais. No entanto, as máquinas reais elas são projetadas de forma que o ciclo de operação se assemelhe ao máximo ao ciclo de uma máquina ideal, de forma que apresente o maior rendimento possível, ok?
Então, nenhuma máquina térmica que opere entre duas dadas fontes, as temperaturas da temperatura quente para a temperatura fria, podem ter maior rendimento que uma máquina de Carnot operando entre estas mesmas fontes. Então, além disso, todas as máquinas de Carnot apresentam o mesmo rendimento se estiverem operando às mesmas temperaturas, quente e fria. Por quê? Porque o rendimento de Carnot depende da temperatura da fonte quente e da temperatura da fonte fria. Então, nós temos rendimento de uma máquina de Carnot, ele é dado pelo mesmo eta, que foi dado no rendimento anteriormente, o eta, mas aqui tem o subtítulo de Carnot, ok? A temperatura da fonte quente em Kelvin e a temperatura da fonte fria em Kelvin. Ambas têm que estar em Kelvin, ok? Bora então fazer um exemplo. Exemplo 1. Uma máquina térmica que opera segundo o ciclo de Carnot executa 10 ciclos por segundo. Sabe-se que, em cada ciclo, ela retira 800 Joule da fonte quente e cede 400 Joule para a fonte fria. Se a temperatura da fonte fria é igual a 27 graus Celsius, o rendimento dessa máquina térmica e a temperatura da fonte quente valem respectivamente. Bom, aqui temos aí as opções. Então, vamos fazer os cálculos, certo? Nós temos a eficiência. Ele fala de ciclo de Carnot, mas nós vamos ter que conciliar as duas, certo? Porque ela fala em calor da fonte quente para a fonte fria. Não fala de temperatura, só fala de uma temperatura, eu preciso de duas, né? Para calcular a temperatura quente e fria. Então, o que nós vamos fazer? Vamos calcular primeiro a eficiência considerando uma máquina térmica, não necessariamente ciclo de Carnot. O que o ciclo de Carnot fez? O Carnot adaptou o método para cálculo com a temperatura. Porém, como a gente está dizendo que ela opera numa máquina de ciclo de Carnot, esse método de cálculo do rendimento também é válido para essa máquina, certo? Mas a diferença é que para a de Carnot vale só a temperatura, vale a temperatura também, ok? Então, nós podemos utilizar tanto a fórmula do rendimento com o calor quanto com a temperatura. Como diz aqui só o calor da fonte quente e da fonte fria, eu posso calcular o rendimento através das fontes de calor. Se me desse logo as duas temperaturas, como ele é de ciclo de Carnot, eu podia logo usar da temperatura. Mas para esse caso, quando fala ciclo de Carnot, os dois métodos são válidos para cálculo, ok? Então, como nós temos a fonte quente e a fonte fria, então nós vamos usar esses dois valores para calcular a eficiência inicialmente, ok? Então, se eu tenho 1 menos 400, que ele diz, que é quanto cede, né, a fonte fria, 400 sobre 800 da fonte quente, então vai ser igual a 1 menos 0,5, então nós vamos ter que a eficiência da máquina é de 50%. Mas aí ele quer saber o rendimento da máquina térmica, ok? 50%, fechou? Eu tenho aqui a opção de 50%? Tenho duas, a letra C e a letra D. Agora, eu preciso achar a temperatura final. Então, como o rendimento é o mesmo, independente de qual fórmula você utilize para calcular, com a calor ou com a temperatura, então nós vamos agora fazer o caminho inverso para achar a temperatura da fonte fria, da fonte quente que ele quer. Nós temos a fórmula do rendimento de Carnot, que é 1 menos a temperatura da fonte fria sobre a temperatura da fonte quente. Então, nós já temos a eficiência, porque independentemente do método que eu calculei, a eficiência da máquina é a mesma, tá? Eu tenho aquela eficiência e pronto. E nós temos a temperatura da fonte fria. Então, com isso, nós conseguimos determinar a temperatura da fonte quente, com rendimento 0,505. 1 menos temperatura da fonte fria, 27 graus Celsius. Lembrando que tem que ser em Kelvin, então mais 273. Então, fazendo os cálculos aqui, o que eu fiz? Eu passei esse 1 subtraindo para cá, aí eu fiquei 0,5 menos 1 menos essa temperatura em Kelvin sobre a temperatura da fonte quente. Então, como aqui vai dar negativo, aqui também deu negativo, então se anulam os sinais, né? Negativo com negativo nos dois lados da equação, positivo. Então, fica aqui 0,5 vezes a temperatura da fonte quente igual a 27 mais 273, que é 300. Então, disso eu tiro que a temperatura da fonte quente é de 600 Kelvin. Então, com as minhas respostas, eficiência de 50% e temperatura da fonte quente de 600 Kelvin, eu tenho que a resposta é a letra D. Ok? Legal essa, né? Eu também gostei dessa. Então, máquina térmica ideal.
A máquina térmica ideal seria uma máquina com rendimento de 100%, que toda a energia fornecida a essa máquina seria integralmente convertida em trabalho. Mas isso é impossível de se acontecer, né? Devido ao rendimento de Carnot, que nós vimos ali. Não existe como, não tem como. Então, para que uma máquina térmica seja considerada ideal, a fonte fria deve estar a 0 Kelvin, né? Que é impossível na natureza, que nós já vimos que é o zero absoluto. Impossível na natureza. Desta forma, uma máquina ideal não existe. Ainda, ok? Que conforme a gente pode ver, né? Cientistas estão tentando chegar ao 0 Kelvin. Pode ser que eles consigam algum dia chegar a uma máquina térmica ideal. Mas, assim como nossas lindas imagens, né? Esse mundo ideal não existe, ok? As máquinas térmicas ideais não existem, assim como os gases ideais não existem, certo? Eles são uma representação, alguma coisa que se almeja na vida, assim, né? Um modelo, um exemplo que se quer alcançar, mas não chega lá, ok? Então fiquem sempre atentos para isso. Máquina térmica ideal não existe, é uma utopia. Gás ideal não existe, ok? Gostaram das imagens? Lindinho, né? Ah, maravilha se fosse tudo assim, né? Nós convivendo assim, amigavelmente com tigres, né? Enfim. Com isso, pessoal, terminamos a parte 3 de Física B, término de leis da termodinâmica, que é a nossa parte 3. Na próxima aula, nós vamos iniciar o último tema, né? Conteúdo 4, de mudanças de fase. Estejam preparados para muitas novas emoções. Como sempre, tem uns exercícios para vocês resolverem no Google Class. Vocês têm a resposta na hora para saber se erraram, se acertaram, um breve comentário se tiver errado. Qualquer dúvida, entre em contato comigo, mande mensagem, eu estou à disposição, certo? E na próxima semana temos aquele lindo e maravilhoso simuladinho da parte 3 para manter vocês bem quentes na matéria, assim, com tudo borbulhando na cabeça. Muito conteúdo, muitos estudos. Pessoal, por hoje é isso. Tchau, até a próxima aula.